Hakuna Matata, Sabonani. Estamos aqui na reta final, na África do Sul. Em alguns dias nós voltaremos para o Brasil, levando várias marcas e várias experiências, sem cair na síndrome da mariposa, olhando para o futuro e gerando testemunho que Deus espera que nós geremos. Hoje eu quero falar com você sobre a história de Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu? Já leu a história de Zaqueu na Bíblia? Ou só conhece da música do Regis Danese? Então vamos lá. Todo mundo fala de Zaqueu, o Zaqueu que era baixinho, o Zaqueu que era pecador, o Zaqueu que era publicano, o Zaqueu que era cobrador de impostos, mas da história de Zaqueu hoje eu quero falar da árvore. A árvore que Zaqueu subiu. E fazer um paralelo daquilo que é a nossa vida. Porque existe um propósito para aquela árvore estar ali. Aquela árvore é uma árvore que Zaqueu subiu, é no sicômoro. É uma árvore grande, é uma árvore larga, é uma árvore que sustenta peso, mas ela não nasce da noite para o dia. Ela foi plantada em algum momento ali, passou-se vários anos, até que ela tivesse um tamanho suficiente para que Zaqueu subisse. E a Bíblia fala que Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu queria ter a experiência com Jesus. Zaqueu queria encontrar Jesus. E a árvore foi a ferramenta. A árvore foi o caminho que ele encontrou para enxergar Jesus. E eu quero perguntar para você hoje, que árvore que você está sendo? A Bíblia usa vários exemplos em referências diferentes sobre árvore. Ela fala em Salmos que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que no tempo certo dá o fruto, na estação certa dá o fruto, as folhas não secam, não murcham. Ela fala que Jesus é a videira verdadeira, nós somos ramos, então nós fazemos parte dessa árvore. Ela fala que a árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. A Bíblia fala que a mesma árvore não pode frutificar frutos amargos, frutos bons, frutos diferentes. Ela é conhecida pelos frutos, E eu quero te perguntar, que tipo de árvore você tem sido? Qual tipo de árvore você tem decidido ser, escolhido ser, validado ser, para gerar um testemunho? Era importante que aquela árvore estivesse ali para que Zaqueu visse Jesus. E se você pensar numa árvore, talvez aquela árvore, Zaqueu não foi o primeiro a escalar aquela árvore. Outras pessoas já deviam ter tentado escalar, outras crianças brincando em volta daquela árvore, tentou escalar quando ela era uma árvore mais nova. Talvez os seus galhos ainda fossem um pouquinho mais frágeis. Em algum momento o galho quebrou, o galho balançou mais forte. Em algum momento veio uma ventania que deixou ela completamente sem folhas. Como é que tem sido a sua vida de árvore? Se você está enxertado na videira que é Jesus, como é que tem sido o fruto que você deseja dar para Ele? Porque se você deseja ser alguém que vai fazer com que as pessoas enxerguem Jesus, você tem que decidir ser uma árvore forte. Uma árvore que tem força suficiente para que alguém te escale e consiga ver Jesus. Algumas pessoas que você vai conhecer na sua vida, ou que talvez você já conheça, elas só vão conseguir ver Jesus através da tua vida. Elas vão precisar escalar a tua árvore para conseguir ver Jesus, para conseguir enxergar Jesus. Outras pessoas vão passar pela tua vida e talvez na hora de te escalar, elas quebrem alguns galhos. Talvez na hora de subir em você, elas não vão tomar muito cuidado se caiu o fruto, se esbarrou em algum galho mais fino, se tentou arrancar os frutos no tempo indevido, um tempo anterior ao tempo da colheita, e isso acabou prejudicando os seus galhos. Existem vários tipos de relacionamento com a árvore, vários tipos de pessoas que podem passar pela sua árvore, mas o importante é qual é o testemunho que você quer produzir como árvore. Qual é a decisão que você toma hoje para ser a árvore que vai fazer com que as pessoas enxerguem a Jesus, alcancem a Jesus, sejam vistas por Jesus, para que Jesus queira entrar na casa delas.
A gente reclama muito. Ai, fulano de tal me provocou, fulano de tal me desdenhou, fulano de tal fez isso ou aquilo comigo, me prejudicou. Será que não é algum galho da tua árvore que está sendo quebrado e que você precisa mostrar resistência? Será que não é a tua árvore precisando crescer e sendo limpa para uma nova estação de frutos? Porque a limpeza não é algo simples, indolor. A limpeza às vezes dói. Imagina, você por algum motivo se machucou e você precisa lavar a área que está machucada, ou para fazer um curativo, ou se é um machucado superficial, a hora que você passa água, sabão ali para desinfetar, arde. Limpar dói, crescer dói. Qual tipo de árvore que você tem sido? Talvez nessa reflexão você tenha que falar assim, não, eu já me posicionei como árvore, eu tenho dado frutos para o Senhor, eu tenho gerado frutos que alimentam as pessoas, eu tenho sido sombra para aqueles que precisam de abrigo, eu consigo produzir até oxigênio, eu consigo renovar o ambiente com oxigênio. Eu quero que você amplie a sua visão e enxergue do lado de fora da sua própria árvore. Porque existe um tipo de árvore que é bem cultivada na cultura oriental e que até não só no Oriente, ali no Japão, mas vários lugares já adotaram esse tipo de cultura ou importam do Japão. Você já deve ter ouvido falar do bonsai. É uma árvore pequenininha. Vocês vão falar assim, nossa, que bonitinha essa arvorezinha, olha que lindinha, fica numa caixinha. Mas o bonsai, apesar de ser uma árvore, ele tem algumas características que eu quero conversar com você. Deus não criou uma árvore do tamanho do bonsai. Ele não estava ali decidindo quem ia ser mais alto, ou colocando em ordem as medidas das árvores. Olha, esse aqui é o limoeiro, essa aqui é a laranjeira, esse aqui é a macieira, esse aqui é o pinheiro, que vai ser muito alto. Esse aqui eu vou fazer um pequenininho, vai ser um bonsai. Não é isso. Se você pesquisar um pouquinho, você vai descobrir que o bonsai, na verdade, é uma miniatura de uma árvore que tem tamanho normal. É uma muda que ela é cultivada dentro de uma caixa, então de forma limitada, com uma pessoa que precisa cuidar dela 24 horas por dia, podando, regando. O bonsai dá fruto, sabia? Na estação certa dele ele consegue dar fruto, mas os frutos são limitados. É 1 ou 2, 3 frutos no máximo que o bonsai dá. Ele consegue ter todo o ciclo de uma árvore, mas ele não consegue crescer todo o seu potencial. E talvez você esteja vivendo dias de bonsai. Você poderia ser uma grande árvore, uma árvore com muitos galhos para pessoas poderem subir e encontrarem, enxergarem Jesus. Pessoas poderem subir em você para alcançar novos patamares, você ser caminho, né? Porque a árvore pode ser um caminho. A árvore pode ser uma escada, a árvore pode ser um lugar de esconderijo, de refúgio, e você tem a oportunidade de ser assim, e você tem se contentado em ser um bonsai, porque alguém resolveu cuidar de você, mas não deixou você crescer, não te colocou numa terra fértil e te deu liberdade para crescer. E isso em todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes uma mãe superprotetora não permite que os filhos se desenvolvam. Então quer colocar o filho dentro de uma caixinha como se ele fosse um bonsai. Ele é lindo, ele é arrumadinho. Todas as pessoas em volta falam assim, nossa, seu filho é demais. Meu Deus do céu, olha isso, olha as conquistas. E os seus pais, a sua mãe, né? Fica ali, olha, você viu as conquistas do meu filho? Olha, ele passou de ano, olha, ele entrou em tal faculdade, ele tem a tal carreira, ele faz isso, ele faz aquilo, ele casou, ele me deu netos. E fica controlando os frutos dessa árvore pequena, desse bonsai. Ou então no serviço, na tua área profissional, você tem ali condições de dar mais, de crescer mais, de dar mais frutos, de produzir testemunho. Só que você fica limitado
porque o teu chefe tem medo com que você puxe o tapete, porque ele acha que você vai pegar o lugar dele, e você, como não quer entrar em atrito com ninguém, se permite viver essa situação de limitação. No teu ministério, nos teus relacionamentos interpessoais, na tua vida com Deus, você se limita. Qual que é o problema do bonsai? O problema do bonsai é que ele não desenvolve o potencial. Ele não consegue produzir o testemunho. E às vezes é bem confortável, porque você já viu alguém escalando um bonsai? Eu acredito que não. O menor anão do mundo não escalaria um bonsai. O bonsai é menor. E talvez na tua caminhada, você achou muito confortável ser protegido por alguém. É agradável, não vamos mentir. É legal ter alguém para proteger. É legal poder correr para os braços de alguém e dizer, não, fala aqui com fulano que ele vai me proteger. Ninguém pode falar assim comigo porque tem alguém que me defenda. Mas isso não te desenvolve. E na limitação de ser um bonsai, você não conseguiu atingir a estatura de varão perfeito. E o segredo para atingir a estatura de varão perfeito chama-se resistência, resiliência. Eu sei onde eu vou chegar. No meio do caminho, vai ter galho quebrado, vai ter gente tentando subir em mim, vai quebrar os meus galhos, vai ter gente tentando se aproveitar dos meus frutos, vai ter gente talvez riscando o meu tronco, fazendo juras de amor. Mas eu entendo o propósito, eu sei qual é o testemunho que eu quero gerar. Porque o fato é que uma árvore, se ela estiver bem cuidada, ela pode dar determinada produção, mas uma árvore que ninguém cuida no meio da floresta, quem é que cuida? Não é Deus? Não é isso que ele fala lá em Mateus 6, para a gente não andar ansioso, porque ele é que cuida das aves, dos céus, das ervas do campo. Não é ele que cuida de uma árvore no meio de uma floresta. Ou você acha que vai alguém lá regar a árvore, colher os frutos daquela árvore, para que ela se renove a cada estação? Então Deus tem o cuidado para o crescimento gradativo. Agora, a minha decisão é saber se eu estou gerando este testemunho. Se eu estou tendo essa resistência para gerar o testemunho, ou se eu estou condicionado a ser um bonsai limitado, travado pelas circunstâncias. E aliás, quando alguém me questiona, a minha resposta é a resposta de Saul. Ai, mas você tem que entender que movido pelas circunstâncias, por causa das circunstâncias, eu tomei tal decisão. Sabe, Samuel, eu tive que oferecer o sacrifício porque movido pelas circunstâncias. Não, você não tem que fazer nada por nada. Você tem que entender qual é o testemunho que Deus quer que você gere para que o diabo seja envergonhado e para que ele seja vencido, porque é o nosso testemunho que vence Satanás. Às vezes a gente acha que, não, eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu faço isso ou aquilo, se eu sigo a minha carreira, se eu sou um supridor da obra, se eu for na escala 7 vezes por semana, se eu estou sempre na igreja, e eu vou e não saio mais da igreja, se eu cuido da minha família. E a gente coloca alguns certos e errados, porque a sociedade nos cobra assim. A sociedade nos cobra comportamento certo e errado. Quando, na verdade, eu não tenho que ir pelo fato do certo ou do errado, qual é o certo, qual é o errado. Eu preciso sempre perguntar, qual é o testemunho que eu preciso gerar nessa situação? Jesus nos chamou e nos enviou para sermos testemunhas. Ide, fazeis discípulos. Como é que se faz um discípulo? Testemunhando aquilo que você viveu. Jesus, depois que que subiu aos céus, o anjo veio e anunciou, e ele falou assim, olha, fica aqui em Jerusalém porque eu vou derramar o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Nós não fomos chamados para ser certo ou errado, para ser o politicamente correto, para andar debaixo da asa de ninguém. Você foi chamado para dar fruto, mas um fruto gerado a partir de um testemunho. Porque se eu não tiver consciência de que eu preciso gerar um testemunho, e esse testemunho tem que estar totalmente conectado com aquilo que Deus deseja fazer, eu até vou viver uma vida confortável, gerando frutos limitados, sempre dependente de alguém, como um eterno bonsai pequenininho numa caixinha.
E eu vou querer justificar para Deus que eu tive uma boa vida, que eu tive frutos, que eu fui isso, que eu fui aquilo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Quando na verdade Deus queria que você tivesse explodido na sua carreira, se é que essa palavra seria melhor, mas avançado muito mais, produzido testemunhos, fazendo conexões, gerando testemunho. Para quê? Para que o fim venha e para que Jesus volte. Para que as coisas aconteçam. Enquanto eu me conformo em ser um bonsai, enquanto eu me conformo em ser limitado pelas circunstâncias, pelas pessoas que com a boa intenção querem oferecer proteção. Querido, você não precisa da proteção das pessoas. Você precisa da proteção de Deus. E a proteção de Deus, ele já garantiu o mínimo. O mínimo possível ele já garantiu, inclusive no mesmo texto de Mateus. Já falou, fica tranquilo, o mínimo está garantido. O que você precisa além do mínimo? Gerar testemunho. Validar as coisas. O que esse fato fez comigo? Eu preciso validar. Ao invés de validar com os condicionamentos, como a gente falou no episódio anterior. Ai, eu acho que isso foi bom. Ai, isso que aconteceu foi ruim. Mas eu tirei uma boa lição. Parece histórias de moral, né, que a gente conta para criança. Quando você tem um entendimento de gerar testemunho, você deixa de validar os fatos pelo certo e pelo errado. E você começa a enxergar qual o testemunho que você precisa gerar. Testemunho de reversão. Passei por esse ciclo novamente. Ai, mais uma vez, não aguento mais passar por essa situação. Gere um testemunho de reversão. Faça diferente. Enxergue que as mesmas atitudes limitadas, protegidas, aparadas, cortadas, não vão te dar um resultado diferente. Se Deus permitiu que você passasse pelo mesmo ciclo, é porque Ele espera que você gere um testemunho de reversão. E o que eu queria que você pensasse nesse episódio é exatamente qual escolha que você tem feito da tua vida. Você tem sido essa árvore forte, larga, que suporta pessoas que vão te escalar, vão escalar a tua vida, para que elas enxerguem Jesus. Ou você tem se conformado em ser um bonsai, porque o bonsai nunca vai ter seu galho quebrado, porque o bonsai nunca vai ser machucado, porque o bonsai nunca vai ser arranhado no seu tronco. Decida hoje gerar testemunho. Decida hoje fazer diferente. Decida hoje ser árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aquela que as folhas não secam e dá seu fruto na estação própria. Que gera vida, que gera sombra, que gera abrigo, que gera alívio, que gera tanta vida, tantos nutrientes para a natureza, tanto retorno, porque o teu testemunho gera retorno no mundo espiritual. O teu testemunho gera vida. As pessoas que estão em volta, elas estão aguardando o teu testemunho. E é muito fútil achar que gerar testemunho é contar que comprou carro novo, carro zero. Ah, eu comprei uma casa, comprei um carro zero, viajei a viagem dos meus sonhos, eu casei, eu tenho um filho. Isso é bom, Deus quer que você tenha, Deus quer que você tenha sim. É promessa, é dom de Deus você desfrutar da riqueza que você adquiriu com o fruto do teu trabalho. Mas gerar testemunho não é esse tipo de testemunho para você contar de bens materiais. Gerar testemunho é dizer assim, no dia mau, eu estava vestido com a armadura de Deus e eu permaneci inabalável. Depois de ter feito tudo, eu venci e permaneci inabalável. Gerar testemunho é as pessoas olharem para você e falar assim, esse aí é diferente. Todo mundo já teria descabelado, todo mundo já teria saído gritando, todo mundo não enxergaria futuro, entregaria os pontos, mas esse continua de pé. Aliás, para você refletir, as pessoas desejam tanto a destruição dos seus inimigos. Ai, porque este me persegue, porque aquele que é o meu mal, aquele lá está fazendo fofoca e armando contra a minha vida. E aí você esquece do paralelo, né? Para que o bem apareça, eu preciso do mal de referência. Porque se todo mundo fizer o bem, qual a diferença entre um e outro? Como é que a honra e a glória de Deus pode ser manifesta se não existe uma situação maligna ou uma situação ruim que precisa ser revertida?
Existe a honra do Senhor quando alguma coisa errada, alguma coisa de destruição, alguma coisa de maldição que havia sido estabelecida. Deus tem a oportunidade porque alguém gerou o testemunho de reverter o futuro, reverter o resultado. E ali existe honra. Quando você resiste no dia mal, ali você está gerando um testemunho. Quando você resiste no dia da dor, ali você está gerando um testemunho. Quando você não responde à ofensa, ali você está gerando um testemunho. Quando você, sem questionar, decide permanecer em pé até o fim, você está gerando um testemunho. Gere hoje um testemunho. Não de um bonsai, com uma vida tranquila, com uma vida confortável, tendo ali o carrinho zero, a casinha, a famíliazinha, tudozinho, como uma arvorezinha pequenininha, bonsaizinho. Gere um testemunho forte para o Senhor. Seja uma árvore que pode ser escalada, que vai ter alguns galhos quebrados, que pode ser machucada pelos homens, mas que entende que o seu testemunho vai gerar vida, porque a pessoa que escala você e enxerga Jesus e a vida é transformada. Jesus entra na casa daquela pessoa, ela se arrepende, ela vende metade dos bens, ela distribui para os pobres, ela restitui quem ela roubou. Olha que história, que testemunho de reversão uma árvore que tem consciência de quem é pode produzir. É isso aí, até o próximo episódio. Beijão, tchau, tchau.